Olá, queridos, graça e paz. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no ano da promessa concretizada, levando até você uma palavra de salvação, libertação, cura, uma palavra de fé e esperança, e até aos confins da terra. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Que Deus possa estar abençoando todos que já estão sintonizados conosco, nesse tempo em que nos encontramos, para juntos estarmos na presença do Senhor. Queremos saudar aqueles que já estão chegando por aqui, alguns nomes que conseguimos visualizar: o irmão Claudenir Batista. Quem mais está por aqui? A irmã Luciele, pastor Alain e sua família. Andressa, Regina. A irmã Fernanda Ferreira de Souza. Quem mais? Andressa. A irmã Andressa e o irmão Alain e sua família. Irmã Regina Lira. Que bom ter vocês aqui conosco para mais esse culto ao Senhor. Agora, já como igreja, tendo completado 64 anos de existência, um farol de Deus aceso aqui no bairro de Vila Isabel. 64 anos, completou ontem a igreja, que nós somos a igreja desse tempo, e esse é um tempo de gratidão, Senhor, pela vida da igreja, um tempo de gratidão, Senhor, pelos irmãos que iniciaram esse trabalho, dirigidos pelo Senhor, pela dedicação, pelo sacrifício de estabelecer aqui no bairro de Vila Isabel uma agência do Reino de Deus. Nós somos gratos ao Senhor por todos aqueles que nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros não, só por informações, por documentos ou por fotos, mas nossa gratidão a Deus por todos eles, sem exceção. A Igreja do Senhor é assim, ela continua a sua caminhada até que Cristo possa vir nos buscar, ou se formos chamados à presença dele. Então esse é um tempo de gratidão. Nossa ênfase desse culto será sobre a igreja, como já começamos no domingo à noite, sobre o cristão, a família cristã e a igreja. Esse é um tempo de fortificarmos a nossa convicção, a nossa fé. É um tempo de fortificar a nossa ligação com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Vamos então estar agradecendo a Deus pela vida da igreja, pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, colocando também as pessoas que estão enfermas, os enfermos diante do Senhor, clamando por cura. Também temos uma relação de pessoas que foram abençoadas. Se você nos encaminhou um pedido de oração e já houve a resposta, nos informe para que possamos estar aqui agradecendo ao Senhor. Você que tem um pedido de oração também possa nos encaminhar o pedido de oração. E assim vamos estar orando pelos pedidos de oração, porque Deus ouve o clamor dos nossos corações. Vamos estar orando hoje pelos enfermos, querendo só destacar o nome do diácono Alberto. Foi submetido à intervenção médica, mas está correndo tudo bem, graças a Deus, até o momento. O pastor também Henriques, que foi pastor, não sei se ainda é auxiliar da primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Vamos estar orando pelos pastores e por todos os enfermos. Vamos então buscar a presença do Senhor nesse tempo de oração. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, nós estamos alegres porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Queremos confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e, ó Deus, possa estar nos perdoando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós cremos que há poder no sangue de Jesus e que o Senhor visite a minha vida, minha casa, minha família, a igreja
que reúne as ovelhas que o Senhor tem me confiado, para que o Senhor possa estar nos perdoando os nossos pecados. Em nome de Jesus. Que o Senhor visite a Igreja Batista Boas Novas, a Igreja do Senhor no Rio de Janeiro e no Brasil, para nos purificar, nos santificar. Clamamos ao Senhor como Jesus ensinou: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor então possa estar visitando a Igreja do Brasil, visitando o povo de Deus espalhado aqui nessa terra, para abençoar, para, ó Deus, purificar, para nos habilitar para a nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus, queremos, Pai, colocar diante do Senhor a vida dos enfermos. De forma especial, mencionamos o nome do irmão Alberto, que o Senhor continue com ele, dando a ele saúde, ó Deus, ali com a equipe médica, fortalecendo a sua vida física, a sua vida espiritual também. Igual modo, visitando a pastora Alexandra e toda a sua família, que todos estejam em paz, confiantes no Senhor. Também colocamos diante do Senhor a vida do pastor Henrique, que o Senhor visite, que o Senhor guarde, que o Senhor restabeleça daquela enfermidade. Abençoa todos os enfermos, sem exceção, a agenda que temos com o nome de todos, para que o Senhor, pedimos que o Senhor os visite, que o Senhor os conforte, que o Senhor os levante do leito da enfermidade, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, que haja visitação do Senhor, em nome de Jesus. Queremos pedir que o Senhor visite cada casa na nossa nação, cada lar, e o Senhor então estabeleça a cura das enfermidades, não somente em relação ao vírus, mas todo tipo de enfermidade. Que o Senhor traga também ao povo saúde mental, nos livre das enfermidades da emoção, do psique, ó Deus, espírito de depressão, ó Deus, síndrome do pânico, essas doenças relacionadas ao psique, à mente, às emoções, que o Senhor, Deus, fortaleça o povo brasileiro, tira do coração da nação todo espírito de temor, de medo, em nome de Jesus, que haja paz na nação brasileira, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor também que o Senhor abençoe os médicos, os paramédicos, todos que estão trabalhando na área de saúde, que o Senhor libere provisões dos céus sobre a nação brasileira, provisão de vacina, de remédio, de tratamentos médicos, novos tratamentos, provisões de recursos humanos, de recursos materiais, recursos financeiros, para que todos possam ser bem tratados e que possamos, então, com a intervenção do Senhor, vencer, Pai, a ação deste vírus na nossa nação. Que o Senhor estanque, ó Deus, a ação deste vírus na nossa nação, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor as famílias enlutadas, todas elas, sem exceção. Que o Senhor visite os familiares que perderam seus amados, seus entes queridos, que o Senhor conforte o coração desses que perderam seus amados. Em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor em favor das crianças, dos adolescentes, em favor dos jovens, que o Senhor os abençoe nas atividades escolares, acadêmicas, que o Senhor abençoe as crianças, os adolescentes, livrando-os de todo tipo de abuso, de todo tipo de violência, seja ela física ou psicológica, que o Senhor defenda a infância brasileira, igual modo os adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a juventude do Brasil, amém, sobre aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, amém, na sua vida acadêmica. Que o Senhor também abençoe os jovens com relação a namoro, noivado, casamento, essas questões relacionadas à vida afetiva, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor liberte aqueles que estão precisando de libertação. Que haja salvação na vida daqueles que estão carentes de salvação. Que o Senhor edifique a igreja do Senhor. Que o Senhor visite a nossa nação, trazendo, ó Deus, a tua paz,
trazendo a tua direção, quebrando todo tipo de encantamento que possa haver sobre a nossa nação. Clamamos ao Senhor também que o Senhor visite a nossa nação e que o Senhor mesmo remova da nossa nação todo espírito de violência, espírito de morte, em nome de Jesus. Que essa nação reconheça que o Senhor é o Deus dessa nação e Jesus Cristo é o Salvador da nação brasileira e de todo aquele que nele crê. Queremos agora, Pai, erguer um altar de gratidão, Senhor, pela vida da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, por esses 64 anos, por aqueles que começaram o trabalho, por aqueles que passaram anos e anos, que deram sua vida, ó Deus, investiram o seu talento, investiram financeiramente para manter, para sustentar a obra, investiram com investimento de fé, de oração. Ó Pai de amado, que o Senhor possa estar dando o galardão como o Senhor promete a cada um deles. Muitos já estão na presença do Pai, mas muitos também estão ainda aqui na igreja, congregando em outros locais, mas que o Senhor os abençoe onde eles estiverem, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor e agradecemos ao Senhor por a geração que hoje está aqui à frente da igreja, que é o grupo que representa a tua igreja hoje, que o Senhor também possa nos abençoar. Eu te agradeço pela vida de cada um deles, crianças, jovens, adolescentes, todos sem exceção, que têm, ó Deus, estão envolvidos com este ministério aqui. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça e nos dê sabedoria. Aceita, Pai, a nossa gratidão pela vida daqueles que foram curados, aqueles que tiveram orações respondidas do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor atende o clamor dos nossos corações. Fica conosco agora, que teu Espírito Santo nos dirija, fale aos nossos corações, aqueça os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Deus é muito bom, não é? Deus é muito bom. Ele é bom em todo tempo. Ele sempre é um Deus bondoso. Nós sempre estamos aqui e às vezes acontecem umas intercorrências em relação aos equipamentos aqui, em relação à plataforma, mas nós vamos convivendo com isso, né? E de certa forma também vamos aprendendo um pouco e lidando com esse desafio, né? Então, às vezes acontece isso. Mas é assim mesmo. Queremos, mais uma vez, desejar àqueles que chegaram depois que nós começamos, um tempo abençoado na vida de cada um de vocês, as famílias que estão conosco. Queremos pedir a bênção de Deus sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada pessoa, né? Que todos possam estar na santa e na bendita paz do Senhor. Vamos estar envolvidos no compromisso que temos de oração, né? Nós temos tido respostas de Deus sobre as nossas orações, temos ouvido os testemunhos, como aconteceu no domingo passado. Então, queridos, não vamos recuar nesse propósito. Vamos estar orando, buscando a presença do nosso Deus, intercedendo um pelos outros, cobrindo de oração aqueles que estão em batalha, em guerra. Nós somos o corpo de Cristo, amém, queridos? Membros uns dos outros. E precisamos, nesse tempo de tanta correria, né, e às vezes de tanto individualismo no mundo todo, nós precisamos cultivar essa ideia, essa convicção de corpo de Cristo, e estarmos olhando um pelos outros. E quando nós oramos pelos outros, a bênção de Deus vem sobre nós. Tem lá a experiência de
Jó, o Senhor respondeu, tirou Jó da aflição, da sua guerra, enquanto ele orava pelos seus amigos. Amém? Lembrando a você que no próximo domingo vamos ter, o último domingo do mês, é um momento de também pela manhã de celebração do 64º aniversário da igreja. Vamos ter a celebração da Ceia do Senhor, especial, aniversário da igreja. Vamos ter momentos também de muita gratidão e vamos ter também um tempo de confraternização. Você acompanhe aí, vamos tirar as fotos, vamos lá registrar o depoimento, o testemunho lá com a equipe de mídia que está fazendo um excelente trabalho, não é? Vamos trazer também os motivos de gratidão para podermos fazer ali um painel lindo sobre os motivos de gratidão ao nome do nosso grande Deus. Amém, queridos? Vamos estar celebrando este marco na vida da igreja, e nós somos a geração dos 64 anos, do 64º aniversário da igreja. É um privilégio para nós participarmos desse grupo, dessa parte do corpo de Cristo. Ok, queridos? Muito bem, eu quero então hoje também continuar falando com você sobre a igreja. Estamos falando sobre família cristã preparada e a igreja de Jesus Cristo, não é? Estamos então conversando sobre uma relação direta que existe entre a igreja, entre o crente, a família cristã e a igreja de Jesus. O crente, a família vai estar preparado à medida em que ele estiver ligado à igreja do Senhor Jesus. Amém? É sobre isso que eu vou compartilhar com você. Antes eu quero, junto com você, nós vamos estar aproveitando aqui, usufruindo aqui, nos deliciando com a música que fala sobre a nossa fé, né? A nossa fé que conforme diz a palavra, tudo podemos pela fé. Eu quero então compartilhar um pouco dessa canção da Léa Mendonça, que fala sobre a fé, né? Tudo posso. Você pode estar aí, então. Vamos aproveitar um pouco dessa letra que fala tão forte ao nosso coração. O Espírito de Deus se derrama em nós. Novos cânticos, novos sonhos, nova visão. Já se vê prodígio e os sinais de Deus. Este é o nosso desejo para esse novo tempo, esse novo ano que começa, né, na nossa caminhada de fé. Os céus estão abertos sobre nós. Estamos debaixo da nuvem da glória de Deus. Eu quero me cobrir com essa virtude que desce do trono, me revestir com autoridade invencível. Eu tudo posso, posso tudo em Deus. É o poder da igreja. Posso servir e perdoar, imunizado na graça do Pai. Anunciar onde for o evangelho de vida. A unção está sobre mim, como fogo a queimar. Ninguém pode nos parar. É a convicção da igreja do Senhor. Eu tudo posso em Deus. Os povos dirão, bendito é o Deus de Abraão,
Já vivemos nos momentos finais. Todos os joelhos irão se dobrar diante do mais alto trono. É a convicção de quem é membro do corpo de Cristo. Foi com essa convicção que a igreja chegou até aqui. Foram passando o bastão um para o outro. E agora o bastão está conosco. E é tempo de passar o bastão para a próxima geração que está já aí nos nossos calcanhares. Não é isso, queridos? Amém. Maravilha. Muito bom essa canção, muito edificante para nós. Temos que tomar a nossa posição como membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Vou então compartilhar com você um pouco mais sobre este assunto. O cristão, a família cristã, só vão estar preparados, né, se estiver ligado à Igreja de Cristo. Vou ler 6 versos da Palavra de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 12, 3 versos, depois vamos ler mais 3 versos, desse capítulo mesmo. Diz assim, Paulo fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, queridos? Agora eu vou ler no mesmo capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versos 25, 26 e 27, que fala assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, diz o apóstolo, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Amém, queridos? Então, nós não podemos nos esquecer nunca desse acontecimento sobrenatural que nós experimentamos um dia, quando recebemos Jesus. Nos tornamos membros do corpo de Cristo e a eles estamos ligados. Estamos então compartilhando algumas verdades, né, que nós precisamos ser com elas confrontados e sermos relembrados a respeito dela, alguns princípios tão importantes para a nossa vida. Porque a edificação, o fortalecimento do membro do corpo de Cristo, do cristão, da família cristã, como a canção que nós ouvimos, que nos autoriza a dizer tudo posso naquele que me fortalece, isso só pode ser uma verdade se estivermos de fato em comunhão, ligados com o corpo de Cristo. E a primeira verdade, o primeiro princípio que nós sobre ele refletimos foi o seguinte: é impossível um crente ou uma família cristã viver sem a Igreja de Cristo. Em outras palavras, está preparada para esse tempo sem a Igreja de Cristo. É impossível. E isso é verdade. Sobre isso nós falamos. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você hoje, nesse tempo de celebração da existência da igreja em que nós, como famílias de Deus cristãs, estamos celebrando, a segunda verdade, o segundo princípio é que o crente e a família cristã não conseguem caminhar. Primeiro, não consegue viver, não consegue caminhar
avançar sem a igreja de Cristo. Verdade. O crente genuíno, a família cristã genuína, não consegue andar para frente sem a igreja. Então é de grande importância que o crente caminhe com a igreja. É perigoso o filho de Deus, a filha de Deus, a família cristã tentar caminhar sem a igreja. Então, o cristão ou a família cristã pode ser comparada a um atleta. Aquele atleta de corrida, né? Tem corridas longas e corridas curtas, né? O que o atleta tem que fazer ao estar na pista para correr, ele deve sempre olhar para frente, a fim de atingir o seu alvo com sucesso. Então, nós, membros do corpo de Cristo, nós que participamos de uma família que Deus estabeleceu, precisamos então estar atentos e a caminhar com a igreja. A igreja avança. Presta atenção, queridos. Abra o seu coraçãozinho para ouvir essa palavra. A igreja está avançando permanentemente, desde quando ela foi estabelecida. Pode parecer que estamos parados, mas não estamos não. Porque o Senhor que instituiu a igreja, ele deu essa dinâmica. Ele colocou dentro da igreja um dinamos, que é o Espírito Santo de Deus. E esse dinamos, ele dinamiza, ele dá vida, ele é o fôlego desse organismo espiritual que é a igreja do Senhor. E nós somos a representação física, material desse corpo. Então, Jesus está presente neste mundo, representado pela igreja, o seu corpo. Amém? Então, esse Espírito Santo de Deus, ele faz com que a igreja avance, e olhando para a frente. E se o Filho de Deus, a filha de Deus, a família de Deus quer avançar, quer ter sucesso pleno, verdadeiro, aqui neste tempo, enquanto estamos nessa caminhada aqui na Terra, precisamos então estar caminhando com a igreja. E a igreja caminha olhando para frente, né? Então, nós não podemos nos deixar envolver com qualquer coisa, com as coisas desse mundo que, né, nos desvie do alvo. Então, presta atenção, se nós estamos caminhando, temos um objetivo. Se estamos caminhando, temos um itinerário. O que acontece é que surgem as dificuldades, que não são poucas, muitas dificuldades. Surgem as circunstâncias adversas, os problemas, né, os ataques, né, as circunstâncias contrárias que nos rodeiam, né, e facilmente nós podemos perder o passo da caminhada. E sabe qual é o passo da caminhada? Presta atenção, o passo da sua caminhada, da minha caminhada aqui neste mundo, é o passo da igreja. Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo não está parado, a igreja não está parada. Então, não podemos nos envolver, nos distrair, nos deixar levar por questões que possam nos fazer perder o passo da caminhada da igreja. E se o atleta ele perde passo, ele falseia na largada ou no meio da caminhada, ele certamente vai perder a corrida. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, né? Ele disse que eu combati o bom combate, ele cumpriu a carreira que estava proposta e ele guardou a fé. Porque muitas vezes ficamos frustrados e o crente fica desanimado, é porque ele perde o ritmo da caminhada da igreja de Jesus. E ele está caminhando, mas não está fixado, não está voltado para o alvo. E Cristo
é o nosso alvo. Amém, queridos? Cristo é o alvo da nossa vida. Cristo é o nosso alvo, né? E ele foi pioneiro, ele estabeleceu a igreja, né? E ele fez uma trajetória aqui no mundo. E ele disse, olha, agora é com vocês, a igreja que ele instituiu. Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E ele venceu. E nós, como igreja, também venceremos. Amém, queridos? Então, guarde no seu coração, é preciso manter os olhos fixos no alvo. E o nosso alvo é Jesus. E assim, vamos estar firmes na fé. Vamos dar passada firme. A passada da igreja é firme. O caminhar da igreja é firme. Vamos estar envolvidos com essa maneira da igreja caminhar. Essa dinâmica da igreja caminhar. Para podermos avançar. Por isso que nós afirmamos que o crente ou a família cristã, ele não consegue caminhar sem igreja. Ele só vai estar caminhando de forma preparada se ele estiver com a igreja. Ele não consegue, nós não conseguimos estar preparados para a nossa passagem aqui, nossa passagem terrena, se não estivermos no passo, na dinâmica da igreja. Então, Jesus foi o exemplo para nós. Ele foi o precursor de todos os cristãos. Ele foi o exemplo para todos nós, para todas as famílias cristãs. E por isso, mesmo ele pode então dizer para nós que nós íamos fazer obra melhor do que a dele. Por isso ele também se identifica conosco. Ele sabe o seu sofrimento, ele sabe a sua luta, ele sabe a nossa luta, ele sabe a luta da igreja no mundo de hoje. Mas ele, quando ele partiu, antes de partir, ele disse assim, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, porque ele sabia que haveria grandes desafios. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, Jesus ele venceu, ele enfrentou toda a sorte de oposição. Ele enfrentou oposição, ele enfrentou tentações, ele enfrentou perseguições, ele enfrentou ameaças, e sim, tornando-se iguais a nós. Mas no final, ele venceu. E assim, a igreja dele, nós, povo de Deus, nós, família do Senhor, nós venceremos. Não obstante, estamos enfrentando uma quadra difícil na história de toda a humanidade. Dificílima, que há 2, 3 anos atrás nós jamais imaginaríamos. Mas a igreja consegue avançar. A igreja está aí avançando. E nós olhando para a história, nós vamos ver que a experiência mostra como é profunda a influência da igreja, como a igreja influencia na sociedade e como a igreja influencia na nossa vida. É importante isso e parece que às vezes há uma onda de incredulidade, uma crise de apostasia que ataca a vida de algumas pessoas e as pessoas vão se desconectando da igreja do Senhor Jesus Cristo e começam logo os que assim fazem a colher os frutos, as consequências. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus de forma sobrenatural, como eu afirmei, nós estamos ligados pelo novo nascimento ao corpo de Cristo. E então, depois de ligado a esse corpo, o corpo começa de uma maneira harmônica, estabelecida por quem instituiu, a fortalecer, a influenciar os membros. Então, a minha mão aqui, ela é influenciada pelo corpo, ela não age sozinha. Essa mão sozinha, descolada do corpo, ela morre. Assim somos nós em relação à igreja de Cristo. Por isso que a igreja tem essa influência poderosa sobre a vida das pessoas.
sobre a nossa vida, ela nos fortalece, nos ajuda a crescer. Por exemplo, ao nascer, o bebê é apresentado à igreja. Eu fico olhando a geração que está aí, como aquela parte que domingo estava lá tocando violino, tocando violão, teclado, tocando bateria ali na igreja. Eu fico olhando e vi todos eles, eu peguei no colo para apresentar o Senhor no momento de consagração. E aí acontece que esse bebê, ele encontra na igreja logo que um ambiente que o acompanha no seu desenvolvimento, na infância, na adolescência, na juventude e até a terceira idade. E esse bebê, ele logo se aclimata com a igreja. Você pode observar no nosso caso, eu creio que é um fenômeno que acontece em quase todas as igrejas, que as crianças vão para a igreja e começam a gostar da igreja. Eu não me lembro de uma criança que eu não gosto de igreja, porque os pais foram levando, e a influência benéfica, porque elas percebem, a criança é inteligente, elas percebem que são abençoadas, que estão sendo bem tratadas na igreja, e elas gostam da igreja ali, é um ambiente familiar a ela, é a influência da igreja. Né? E depois o que acontece, tornam-se adolescentes, jovens, no caso das meninas, né? Logo torna-se jovenzinha, né? E conforme a nossa cultura, vem a celebração daquela idade de 15 anos, é a parte bonita da cultura nossa, né? E logo a jovenzinha reúne na igreja, chama os seus irmãos para a celebração dos seus 15 anos. Olha a influência da igreja. Depois vem o casamento dessa jovem, desses jovens, e novamente a igreja está presente para pedir a bênção dos céus sobre estas vidas. E durante esse tempo vai recebendo a influência, desenvolve talentos, descobrem talentos que talvez fora da igreja não descobriria. Talentos para música, talentos para liderança, e ali vão desenvolvendo o talento, arranjam um casamento. Essa turma acaba arranjando o casamento da igreja, encontra ali aquele jovem, aquela jovem que teve a mesma educação cristã, serve ao mesmo Senhor. Geralmente os pais se conhecem, as coisas ficam mais fácil, não é? Às vezes, eu já vi algumas vezes, Lígia vai se lembrar disso, as pessoas falam assim, eu vou para outra igreja porque aqui não tem rapaz, ou então, eu vou para outra igreja que aqui não tem moça, não tem menina, a gente está chegando a hora de namorar. Quantas vezes a gente viu isso, né? E a gente tem uma experiência para passar. Não precisa correr atrás, a bênção vem. Não precisa. Às vezes quebra a comunhão da igreja por causa do namoro, e quebra a comunhão e depois não volta mais. E nem fica nem o namorado que foi atrás, ou a namorada, e fica a comunhão da igreja quebrada, e aí deixa a brecha, o inimigo entra. Não estou dizendo que ninguém não deva namorar alguém de outra igreja, nada disso, você me entende bem. Mas eu quero dizer o seguinte, quando os pais, né, os pais dirigem a vida das crianças na igreja e oram, Deus opera. Temos aqui uma mensagem da Lília, está falando aqui, verdade mesmo, a igreja influencia maravilhosamente na formação das crianças, nos adolescentes e dos jovens. E nós temos dito assim, a jovens que estavam querendo sair da igreja porque não tem namorado aqui, não tem rapaz, daqui a pouco ele descobriu que estava ali do lado, né? Como eu descobri, estava lá aquela menina linda do lado, eu nem passava pela minha cabeça, de repente foi um dia. Aí pronto, começou aquele flerte, aquela coisa, e hoje tenho aqui a princesa do meu lado. Então, assim, a igreja é um ambiente frutífero. Você pode até arranjar um casamento de outra igreja, nada contra. Eu só estou querendo afirmar aqui como é a influência da igreja na vida das crianças, na vida dos jovens e na vida dos adolescentes. E às vezes, e até quando é promovido, quando parte aqui da terra é chamado já, a igreja está lá, na partida dessa pessoa, quando foi para a eternidade, para quê? Agradecer a Deus aquela vida. Agora, você conhece, além da família, depois,
além da família e igreja, você conhece uma instituição que tem essa tal influência na vida de alguém que acompanha? Não tem. Passa lá na escola, depois passa para outra escola, vai para a universidade, depois vai para outra. Está no emprego, vai para um, vai para outro, está numa atividade, mas a igreja está ali. Então, o que é importante? Primeiro, a família. A família é importante, que vem primeiro do que a igreja. Depois, a igreja. Agora, a família pode perder a importância, o seu alvo, se ela não estiver ligada à igreja. Amém, queridos? Então, o crente, vou repetir o princípio de hoje, o crente e a família cristã vão estar preparados para esse tempo, se caminhar com a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha só que influência tem essa instituição na vida das pessoas. Agora, você conhece outra instituição? Não tem, não existe, né? Cristo, presta atenção, Cristo, ao instituir a igreja, ele criou uma oportunidade. Por isso que Paulo fala lá que a igreja é um mistério. É verdade. Sob vários aspectos. É um mistério de Deus, né? E Cristo, ao instituir a igreja, né, ele criou uma oportunidade para que nós estivéssemos ali preparados. Até o adulto, quando torna-se crente, não foi criado no ambiente da igreja. Ele, quando começa a estar ligado à igreja, ele muda. Olha quantas experiências, muda. Agora ele é parte de uma nova família, porque a igreja é essa oportunidade para estarmos preparados. É a oportunidade para sermos ajudados. Então a igreja, ela prepara, ela ajuda, a igreja acompanha o crente e a família cristã. A ressalva que eu faço aqui é que a igreja não substitui a família. Não. Mas ela prepara, ela é uma coadjuvante da família na sua caminhada de fé aqui no mundo. Pode fazer curso bíblico, curso de teologia, mas o preparo do qual me refiro aqui é o preparo do membro que está ligado ao corpo, que recebe do corpo todos os nutrientes do corpo, para ele manter-se como um membro do corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, para estar preparado para esse tempo, nós não podemos minimizar a importância da igreja. E eu concluo fazendo a última afirmação, o último princípio. A igreja, depois da família, a igreja é o único centro capaz de preparar o cristão e a família para produzir frutos de fé. A igreja, ela tem esse dom de levar a pessoa a produzir um desenvolvimento espiritual baseado na fé. Então, cristão e família têm na igreja essa oportunidade de crescer na fé, desenvolver na fé. E isso quem caminha com a igreja sabe. Isso você é testemunha. Nenhum outro instrumento é tão eficaz de fazer o crente crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo do que a igreja. Por quê? Ela é o corpo de Cristo, né? Então, logo nos primeiros passos da igreja, nós vamos observar que uma das suas primeiras ações era fazer os crentes crescerem na fé, crescerem no conhecimento da palavra, desenvolverem no conhecimento do Senhor. Então, preste atenção, abra o seu coraçãozinho, mais uma vez, seus ouvidos espirituais. Se a igreja de Cristo, ela é um corpo que é vivo, está em movimento, está em crescimento. E se o membro desse corpo está em comunhão com esse corpo, está ligado a esse corpo, esse membro vai estar em crescimento. Mas crescer em quê? Na fé. Porque a igreja é um ambiente de fé. Quando nos reunimos numa igreja, é uma concentração de fé.
Quando estamos reunidos como corpo de Cristo aqui, o que estamos falando aqui? O Espírito Santo está trabalhando, estamos sendo fomentados na fé. Estamos sendo lembrados de coisas importantes que têm a ver com a nossa fé. Amém, queridos? Então, vamos amar a igreja do Senhor. Vamos estar cada dia mais valorizando a igreja do Senhor. Vamos levar as nossas crianças à igreja do Senhor. Sim, vamos levar. Vamos ser assíduos à igreja, sim, frequentar. Estamos em tempo de pandemia, não estamos podendo ter aglomeração. Muito bem. Muito bem, então vamos participar dos cultos, das atividades online, dos cultos que realizamos online, como este aqui agora, mas não vamos deixar de participar. Vamos amar a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Encerrando esse encontro, antes de orar, eu quero compartilhar com você uma música que fala sobre a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma música forte que ela retrata realmente como a igreja está. Ela está caminhando, ela vem rompendo aí. Temos a letra disponibilizada, tem a letra disponibilizada para você aí, e você pode acompanhar. É uma canção conhecida e do Anderson Freire, que fala sobre a igreja vem. A igreja vem. Vamos então acompanhar essa canção e você pode cantar aí onde você estiver. Olha que letra poderosa. Rompendo em glória. De glória em glória. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. Essa é a igreja. Sim, arrebentando com as portas do inferno. A igreja santa, aqui perseguida, mas poderosa. Amém, queridos? Você é essa igreja. Tentaram acabar com a base da igreja, é verdade. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Nós estamos povoando o céu, queridos. Não teria força para adorar. Não haveria missionários em todo lugar. Mas não deu certo, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o cabeça da igreja. Sim, tentaram nos calar no passado. E hoje também. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Quanto mais bate, mais cresce. Louvando como Paulo e Silas na prisão. Assumindo a missão. Sim, está prevalecendo até hoje. Está prevalecendo. Amém. A base é forte. Isso. A igreja não descansa. Brilhando em toda parte, a igreja vem. A igreja está em movimento. A igreja vem. Amém. É dessa igreja que você faz parte. Amém. A igreja santa, a igreja perseguida. Amém, queridos? Você e eu, nós somos parte dessa igreja de Jesus. Vamos valorizar isso. Ele morreu na cruz por nós. E Ele é o cabeça. Ele nos ensina a trabalhar. E a letra diz que a base é muito forte, nada pode abalar. Você vai estar forte se estiver ligado à igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Pai,
obrigado pela Igreja do Senhor, por esse privilégio de fazermos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó, clamamos que o Teu Espírito mantenha acesa em nosso coração a chama do amor pela Igreja do Senhor Jesus. E que jamais venhamos nos desapegar dela, mas que estejamos unidos à Igreja, investindo dons e talentos, a nossa vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada pessoa que está nos acompanhando, que faz parte da Igreja do Senhor, cada uma. E aqueles que não fazem parte, que hoje recebam a Jesus e possam tornar-se de fato membros da Igreja de Cristo. E assim possamos estar caminhando vitoriosamente, prontos para a volta do nosso Senhor. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Essa é a Igreja do Senhor, você é a Igreja do Senhor. Você tem uma semana, um restante de semana muito abençoado. Possamos estar vivendo tempos muito abençoados. Que o Senhor possa estar nos renovando como igreja para esse ano novo que começa hoje. A caminho dos 65 e daí por 65º e daí por diante. Que o Senhor renove as nossas forças. Que renove a igreja toda. Renove o meu ministério. Renove cada área da igreja. Para que possamos cada vez mais sermos produtivos para a glória do Senhor Jesus. Ok? Foi muito bom ter você conosco. Um abraço para a irmã Patrícia Cavalcante, todos os seus de sua casa. Foi muito bom ter vocês conosco, né? Deus abençoe vocês ricamente nesse tempo. E possamos então ter um tempo de muita celebração. Que todos possam estar na santa e na bendita paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no domingo pela manhã.